Pessoal, a primeira fase da síntese é a geração do código intermediário, né? A principal função desse gerador de código intermediário, a principal função de termos esse código intermediário, é a gente desacoplar a linguagem de programação da arquitetura, que são as duas pontas, né? Esse código intermediário ele realiza essa função. Então, esse gerador de código intermediário vai pegar a árvore lá da fase anterior e vai gerar um código em proto-assembler, que é um assembler mais simples, um assembler mais antigo, um proto-assembler, um assembler ancestral, um assembler mais simples, de tal forma que, caso surja no mercado, né, um processador novo, sei lá, agora tenho RISC, tem processadores RISC, né, além da Intel e da AMD, eu tenho RISC, e eu quero gerar um compilador das linguagens que eu já tenho para esse novo processador. Eu posso aproveitar tudo que eu tinha nas fases anteriores e só trabalhar nas fases seguintes para gerar um compilador de todas as linguagens que eu tenha para os outros processadores para esse novo processador. Então eu vou pegar lá o Pascal, pegar o Python, pegar o C que eu tinha antes, eu vou usar o mesmo código para chegar até nesse código intermediário aqui, e a partir do código intermediário aí sim eu gero um programa novo que vai gerar código para aquela arquitetura específica. E a mesma coisa no sentido inverso, né? Se eu tiver uma linguagem de programação nova e quiser gerar um compilador para essa nova linguagem de programação, eu vou reescrever as fases de análise e o gerador de código intermediário, mas eu vou poder utilizar as fases seguintes, o gerador de código efetivamente, o otimizador, eu vou poder aproveitar os que eu já tenho para as arquiteturas que eu já tiver, não vou precisar reescrever essas fases seguintes, né? Então esse código intermediário ele meio que desacopla a linguagem de programação da arquitetura, e se eu tiver uma linguagem nova, eu vou ter que fazer de novo só até o código intermediário, e se eu tiver um processador novo, uma arquitetura nova, eu vou ter que fazer de novo só o que tiver do gerador de código intermediário para baixo, né? Essa é a principal função desse gerador de código intermediário, né? A fase seguinte é um otimizador, né? Então o otimizador ele é altamente dependente do processador, então vai depender do set de instruções, vai depender do que o processador me oferecer. Então a principal função desse otimizador de código é usar os recursos que o processador oferece para gerar código, para executar as tarefas de forma mais eficiente, de forma mais rápida, né? Algumas coisas não dependem do processador, outras sim, né? Então, por exemplo, se eu escrevo no meu código lá que a variável área vai receber 3,14 vezes 5 vezes 5, esse 3,14 vezes 5 vezes 5 eu não preciso executar isso em tempo de execução mesmo, né? Eu posso já colocar aqui o resultado, né? Então o meu otimizador pode fazer essa conta aqui e fazer a atribuição pelo resultado dessa operação aritmética aqui, né? Isso aí é independente de processador, tá? Ele pode, às vezes, corrigir, vamos dizer assim, ineficiências do programador, porque o programador deu uma dorminha do ponto, alguma coisa assim. Então, por exemplo, eu faço uma atribuição de se r igual a 5 aqui e não uso isso hora nenhuma, várias linhas depois eu reatribuo isso aqui, né? Você pode dar uma dormida, né? O programador deu uma dormida. Aí o otimizador de código pode olhar isso aqui e excluir isso aqui, porque isso aqui não serve para nada, né? Por exemplo, tá? Então, esses exemplos aqui independem da arquitetura, mas a maioria das otimizações dependem da arquitetura, tá? Então, por exemplo, se a minha arquitetura for tal que ele carrega para um registrador uma variável antes de fazer qualquer operação aritmética. Se eu tiver um laço desse jeito aqui, né, com um i variando de 0 a 100 aqui, né? Se eu tiver esse laço aqui e eu estou acessando duas variáveis, uma variável x, estou fazendo operações com duas variáveis, né? Uma variável x e uma variável valor, se eu tiver um registrador só para otimizar essas contas aqui, eu vou ter que colocar o x no processador, somar 1, aí levar ele para a memória de novo, aí pego o valor da memória, somo o que eu tenho que somar dentro dele e volto com ele para a memória, para pegar o próximo x, somar 1, voltar com ele para a memória, para pegar o próximo valor. Se eu
quebrar isso aqui, para essa arquitetura desse processador aqui especificamente, ao invés de colocar um laço for com duas operações, colocar dois laços for, separando essas operações aqui, colocar um for só somando um no x e outro for só atualizando o valor, eu vou poder usar essa característica. Aí eu coloco o x no registrador, faço todos os mais um que eu tiver que fazer com ele. Esse exemplo não faz muito sentido, mas é mais para entender mesmo, né, a ideia. Né? Depois faço outro for, eu carrego para o registrador esse valor e faço todas as operações que eu tiver com ele. Então eu vou economizar barbaridade, vou economizar muito em transferência de dado para o registrador para a memória, porque eu vou ler o registrador uma vez só, fazer todas as operações, depois gravar o resultado na memória. Então isso aqui poderia ser desmembrado em dois laços, um fazendo só as operações do x, outro fazendo só as operações do valor, caso nessa arquitetura eu tenha esse registrador aí especial que vai me dar ganho de desempenho, né, de performance. Né? Outro exemplo. A maioria dos processadores tem operações de shift. Shift é mover todos os bits de um número para a direita ou para a esquerda. Vocês já devem ter estudado isso. Quando eu movo os bits de uma sequência, de um número, né, qualquer, álgebra booleana lá, né? Se eu movo tudo para a direita, movo todos os bits para a direita, eu estou dividindo por 1. Dividindo por 2. Se eu movo tudo para a esquerda, eu estou multiplicando por 2. Então, se o meu código tem 2 vezes alguma coisa, eu posso substituir para mova para a esquerda todos os bits dessa coisa. E esse shift é muito mais rápido do que fazer multiplicação, né? O circuito é muito mais simples lá. Mover bit é muito mais fácil do que fazer multiplicação. Tá? Isso aí a maioria dos processadores tem. Né? Então, o shift é uma operação bem básica. Então, multiplicações e divisões por 2, no otimizador pode substituir aí por esses shifts, e tem um monte de outras coisas, né? A grande maioria depende da arquitetura do processador. Então, se você tem lá um processador que tem operação com vetor, né? Que eu tem processador que tem isso, né? Na verdade, hoje em dia a maioria dos processadores tem instruções que operam sobre vetores inteiros, principalmente por causa de processamento gráfico, né? Que precisa de velocidade na operação com vetores. Então, você cria um programa para trabalhar com vetor, dependendo da arquitetura do seu processador, ele tendo aquelas instruções para operar em paralelo com aquele vetor, né, fazer uma soma de dois vetores. Ele faz em paralelo todas as somas em cada um dos elementos do vetor. Né? Vai ser muito mais rápido do que você fazer um for passando um por um. Então, dependendo da arquitetura, ele vai poder usar essas instruções mais eficientes para processar vetor e um monte de outras coisas. Né? Então, esse etc. aqui é muito grande e a grande maioria são dependentes da arquitetura do processador. Né? Então, assim, pensando aqui agora, quando a gente tem um computador novo, né, a gente tem um processador mais novo, né, um processador com mais recursos, a gente provavelmente tem que baixar uma versão nova do GCC, né, baixar uma versão nova do compilador para poder usar esses recursos. Né. A última fase é a fase de geração do código final. Né. Aqui é gerado o código-fonte propriamente dito. Né? O código-fonte é sempre 0 e 1, a gente nunca olha para o código-fonte. Né? Aqui eu tenho um exemplo de assembler. Né? Então, ao invés do código-fonte aqui, eu estou olhando o assembler, mas o código-fonte é só você substituir esses mnemônicos aqui, nesse CMP, pelo código da instrução, aqui o código endereço do registrador e assim por diante. Né? Então, se você tiver um código tipo if x igual a y, executa algo, se não, executa outro algo. Isso aqui é uma comparação, né? Então o processador tem lá um circuito para fazer as comparações. Né? Na verdade não, né? Na verdade ele usa o circuito de subtração normalmente. Né? Ele faz um menos o outro e vê se dá zero. Se der zero é igual. Né? Então ele aproveita esse circuito quando é comparação desse tipo aqui. Né? Mas, novamente, isso aí é uma característica do processador. Né? Pode ser que tenha processador que tenha um circuito dedicado para isso. Né? Então ele olha aqui, se der zero ele é porque é igual, se der zero é porque é falso, né? É diferente. Então ele vai pular para o L1. L1 é o que executa isso aqui, move o 2 para o SCX. SCX parece que é o Z. Né? Caso contrário, ele não faz este jump aqui, JNE de pular, né? É o jump. Então ele não faz isso, ele executa isso aqui, que é essa linha aqui, ele move para o SCX1
e depois que ele executa isso aqui, ele faz um jump, aí para o L2, que é a instrução seguinte, então ele pula esse else aqui, né? Então um if else é traduzido, nesse exemplo aqui, só para a gente entender, né? Não necessariamente dependendo do processador, a gente vai ter coisas diferentes aqui, né? Mas só para vocês terem uma ideia, num código em assembler, mais ou menos parecido com esse daqui, e esse código assembler ele vai ser traduzido num código de linguagem máquina, que vai ser isso aqui, só que ao invés de uma letra com código das instruções, com zeros e uns, né? 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0, e o assembler, o código máquina, a diferença do assembler para o código máquina é só esse, né? Ao invés de ter essas letrinhas, comparar, jump not equal, né? Jump not equal, move, né? Move uma constante aqui para um registrador, ao invés de você ter esses mnemônicos, que é muito mais fácil de ler, apesar de mesmo assim ser complicado, né? Mas é muito mais fácil de ler, porque se eu tivesse, ao invés de CMP, ele tivesse um padrão de uns e zeros, que é o código daquela instrução CMP, né? Beleza, vou quebrar esse vídeo aqui, vamos deixar para o próximo agora.